んなとこに町がある。誰もいないね。ねえ、帰ろう。お店の人に怒られるよ。嘘。夢だ、夢だ。お母さん。千と千尋の神隠し。お父さん、帰ろう。Se você é fã de animações e cultura japonesa, esse áudio com certeza não é novidade. Agora, para quem nunca escutou antes, acabamos de ouvir um trecho do trailer do filme A Viagem de Chihiro, animação vencedora do Oscar de 2003, do cineasta japonês Hayao Miyazaki. Famoso por suas animações coloridas e cheias de elementos tradicionais da cultura japonesa, Miyazaki é uma das referências quando o assunto é explorar o espaço-tempo e o silêncio de forma contemplativa. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma lógica própria por trás dessa contemplação, algo que ficou conhecido como Ma. Eu sou a Fernanda Gomes e esse é o Espaço Vazio, um documentário sobre o Ma. Quando pensamos no silêncio, é comum imaginarmos um ambiente sem diálogo ou qualquer tipo de ruído. Em termos culturais, vivemos tão imersos em uma sociedade que exige a produção constante de signos visuais e sonoros que, ao desacelerar, a pausa acaba associada à falta ou à ausência de alguma coisa. Para os orientais, especialmente para os japoneses, o silêncio tem outro significado. Ele é um elemento valorizado e explorado na estética cultural do país. É nele que se encontra uma das expressões do Ma. Aqui no Brasil, a principal pesquisadora sobre o Ma é Michiko Okano, doutora em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora de História da Arte da Ásia na Universidade Federal de São Paulo. De acordo com a pesquisadora, é difícil compreender o Ma sob uma perspectiva ocidental, já que o conceito não se encaixa nos moldes do positivismo. Ele é, na realidade, um modus operandi típico da cultura japonesa. A Ma é um elemento que a gente encontra na cultura japonesa e que está presente no modo dos japoneses falarem, no modo dos japoneses se cumprimentarem e também nas representações artísticas como dança, como música, pintura, etc. E o conceito do Ma, aliás, o Ma não é um conceito, é uma noção, é uma ideia. Tanto que se a gente pergunta para os japoneses o que é o Ma, eles não sabem responder. Eles sabem o que é Ma, mas não conseguem explicar. O próprio ideograma da palavra Ma já explica um pouco mais sobre esse modo de ser. A professora de japonês e proprietária do Centro Ásia de Curitiba, Lina Saeki, ilustra. O kanji do Ma, ele é um kanji pictográfico, né? Ele é bem simples, é um kanji de um portão, e você imagina ali um portão entreaberto e uma fresta de luz, né? Com o sol ali, com o kanji do sol no meio dele. Então, o segredo dele é você ter essa imagem, né? Tentar visualizar esse portão com aquela réstia, né? Aquele feixe de luz passando por ele. Esse é o kanji do Ma. Em outras palavras, o Ma é uma possibilidade, um vir a ser. Ele pode ser um respiro, uma pausa, ou, como diria a pesquisadora, o Ma torna possível a suposição de que, já que nada é, tudo pode se tornar.
Então, ele não o mar não é, mas o mar pode ser, ou ele se torna, por exemplo, um espaço vazio. Um espaço vazio cheio de possibilidades. É um espaço potencial. Por exemplo, se eu tiver um espaço tradicional da sala japonesa de tatamis, que eu não tenho nenhum móvel, eu posso colocar futon e ser um dormitório. Complexo, né? Mas calma que na prática o mar fica um pouco mais fácil de entender. A Lina é filha de japoneses e compartilha um pouco sobre o que é o mar em sua vida. Se você perguntar para um japonês o que é o mar, ele provavelmente não vai responder, porque ele é considerado um conceito de difícil explicação. Porque mais do que um conceito é uma forma de viver a vida, né? Uma forma de lidar com a própria impermanência. O mar, esse espaço de potência, ele não deixa de ser a própria vida. Então, a vida é esse espaço de potência. Enquanto você estiver vivo, tudo pode acontecer, né? Tudo pode... Você não está cristalizado no movimento ou no conceito. Então, acho que a própria religiosidade, a cultura religiosa japonesa, que é muito ligada à impermanência, ela trabalha com essa questão da impermanência e da imanência. Imanência é viver o aqui e o agora. E se eu consigo viver, considerando que a vida é esse espaço de potência, a vida é o próprio mar, o próprio vazio potencial, a única coisa que eu posso fazer é viver o aqui e o agora, nesse momento. Então, acho que a cultura japonesa ela trabalha melhor com essa questão da passagem do próprio movimento da vida, né? Que leva a essa impermanência constante. Na arte, principalmente no audiovisual, um dos maiores representantes do mar é o cineasta japonês Hayao Miyazaki. これは隠しておきな。あ、捨てられたかと思ってた。帰る時にいるだろ。 Cineasta, produtor, roteirista e cofundador do estúdio Ghibli, companhia de cinema e animação, aos 83 anos Miyazaki acumula uma série de prêmios, dentre os quais as 2 estatuetas de Oscar pelas animações A Viagem de Chihiro, de 2001, e o recente O Menino e a Garça, de 2023. As animações de Miyazaki são notórias por explorar as pausas. São momentos em que nada parece acontecer além da passagem do tempo, mas que acrescentam muita sensibilidade para a trama. Chihiro é retratada várias vezes desempenhando tarefas que parecem mundanas, como limpar o chão, caminhando pela casa de banho ou correndo entre as flores. Não surpreende, então, que uma das melhores cenas do longa é, de longe, a mais carregada pelo mar. O momento em que Chihiro precisa salvar a vida de um amigo e embarca em um trem para buscar ajuda. Na sequência, acompanhamos a garota durante todo o trajeto. Nada intenso acontece, não há diálogo ou cena de ação. O principal é a carga emocional reforçada pela música do compositor Joe Hisaishi. Durante a viagem, Chihiro mantém um semblante de determinação, enquanto a paisagem muda, espíritos entram e saem do transporte e somos contemplados com o pôr do sol. Para o próprio Miyazaki, o silêncio e a pausa são recursos pouco explorados ou usados com cautela, algo que para o cineasta deveria mudar. Em entrevista para o jornalista Roger Ebert, Miyazaki comenta que cineastas têm medo do silêncio,
então procuram preencher esse espaço para evitar que a audiência fique entediada. Mas só porque um filme é intenso o tempo todo, não significa que os espectadores vão se concentrar. O que realmente importa são as emoções subentendidas. こっちへ来る。なんだろう、鳥じゃない。ハク、しっかり、こっちよ。ハク？ Para compreender esse conceito, basta adotar uma perspectiva mais aberta, que valoriza o conhecimento sensível e a coexistência dos opostos. E se você gostou do Ma e quer aplicar na sua rotina, a professora Lina tem um conselho. Tentar aproveitar, às vezes a gente busca muito a permanência. Na cultura ocidental tem, por exemplo, a gente brinca que tudo que se deseja são, né, uma segurança financeira, ou prever, ter essa previsibilidade com relação ao futuro, um emprego estável. E o conselho que eu daria seria tentar lidar melhor com a impermanência, até porque tudo é impermanente. Aceitar melhor a impermanência. Tem um poeta, na verdade um heterônimo do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, né, que fala em um dos poemas dele, tomar a infelicidade como felicidade. E é um pouco isso, é tomar a impermanência como se fosse a permanência. Ou esse espaço potencial, essa potencialidade, ou esse vazio, como se fosse o próprio cheio. É a forma como nós lidamos, a forma como nós desejamos e buscamos esse cheio, esse permanente, tentar olhar para o mar, para esse vazio potencial da mesma forma, dando o mesmo valor. Ele é tão importante quanto o seu oposto. Eu sou a Fernanda Gomes e esse foi o Espaço Vazio. O Espaço Vazio é uma produção de Fernanda Gomes e Franciele Lacerda. O roteiro e direção são de Fernanda Gomes e Franciele Lacerda. A edição e sonoplastia são de Franciele Lacerda. Este documentário utiliza trechos da animação A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, disponível na Netflix.